Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Como vocês estão? Mais uma vez aqui estou, grata a Deus pela oportunidade de recomeçar. Nós iremos iniciar as nossas aulas de 2020, do ano letivo 2021, né? Você que está chegando agora, seja bem-vindo e seja bem-vinda às Escolas Reunidas Coronel Jansá. E eu tenho um prazer imenso de falar para vocês que nossas aulas de língua portuguesa, nós iremos iniciar, né, esse ano letivo de 2021, trabalhando as Olimpíadas de Língua Portuguesa. Pois bem, falar um pouco para vocês aqui sobre as Olimpíadas de Língua Portuguesa, né? A Olimpíada da Língua Portuguesa, Escrevendo o Futuro, que ocorre a cada 2 anos, está na 7ª edição. O objetivo é contribuir para a formação de professores com vistas à melhoria do ensino da leitura e escrita nas escolas públicas brasileiras. A primeira Olimpíada, realizada em 2008, alcançou 6 milhões de alunos. O concurso teve origem no programa Escrevendo o Futuro, desenvolvido pela Fundação Itaú Social entre 2002 e 2006. Anualmente, é realizado em parceria do Ministério da Educação com a Fundação Itaú Social e o Centro de Estudos e Pesquisas em Educação, Cultura e Ação Comunitária, né, CEPEC. O tema para as redações em todas as categorias é o lugar onde vivo, destinado a valorizar a interação das crianças e jovens com o meio em que crescem. Ao desenvolver os textos, o aluno resgata histórias, aprofunda o conhecimento sobre a realidade e estreita vínculos com a comunidade. São 5 diferentes gêneros textuais. No 5º ano, poema. 6º e 7º anos, memórias literárias. 8º e 9º ano, crônicas. 1º e 2º anos de ensino médio, documentário. E no 3º ano do ensino médio, artigo de opinião. Então, como vocês puderam ver aqui, a Olimpíada de Língua Portuguesa surgiu com o objetivo de trabalhar, né, a leitura e a escrita, colocar em prática a leitura e a escrita. E o nosso tema da Olimpíada de Língua Portuguesa para o 8º ano, né, ou seja, para todas as séries é o lugar onde vivo. Mas só que em cada ano será trabalhado um gênero textual. Nós iremos trabalhar no 8º ano, como vocês viram aí, o gênero textual crônica, ok? Então aí vocês irão trabalhar a crônica, relatando o lugar onde você vive, tá bom? Aí aqui nós temos, e eu trouxe também para vocês aqui a diferença entre Olimpíada de Língua Portuguesa e as Olimpíadas. Qual é a diferença entre elas? A Olimpíada de Língua Portuguesa é um concurso de produção de textos para alunos de escolas públicas do Brasil, que visa estimular o interesse pela leitura e escrita. Atenção, aluno, você aí que não tem muito gosto pela leitura, então agora é a hora de fazer essa prática, né? Entrar em ação com essas oficinas de língua portuguesa. As Olimpíadas são um evento esportivo no qual participam diversos países com a finalidade de estimular a competição saudável entre os povos. As Olimpíadas tiveram origem na cidade de Olímpia, em 776 a.C. Na antiguidade, eram disputados os seguintes jogos: atletismo, pugilato, corrida de bigas, o pancrário. Logo aqui embaixo nós veremos o seguinte: por que a Olimpíada teve esse nome? Foi nesse período que o tempo Olimpíada surgiu após Ífictus, rei da Ilíria, Ífictus, rei da Ilíria, aliasse ao monarca de Espartas, Licurgo, e ao rei da Pérsia, Cistenes. A aliança foi selada no templo de Hera, localizado no santuário de Olímpia. Vem daí o nome Olimpíadas. Agora vamos ver aqui o que é, né, já que nós iremos trabalhar com gênero textual crônica, eu achei interessante para vocês trazer o conceito, trazer a noção, né, de que esse gênero textual.
E também, quais são os tipos de crônicas, né? Pois bem, o que é a crônica? É um gênero textual curto, escrito em prosa, geralmente produzido para meios de comunicação, né? Por exemplo, jornais e revistas. Além de ser um texto curto, possui uma vida curta, ou seja, as crônicas tratam de acontecimentos corriqueiros do cotidiano. Do latim, a palavra crônica significa, refere-se ao registro de eventos marcados pelo tempo cronológico, e do grego cronos, que significa tempo, tá? Portanto, elas estão extremamente conectadas ao contexto em que são produzidas. Por isso, com o passar do tempo, ela perde sua validade, ou seja, fica fora do contexto, né? Ou seja, na crônica nós vamos trabalhar fatos do cotidiano, né? Fatos corriqueiros que acontecem no dia a dia. Então, quando a gente vai fazer um relato de uma crônica, ou seja, produzir uma crônica, essa crônica ela tem sim prazo de validade, porque com o passar do tempo ela não vai mais fazer sentido. Vamos lá. Quais são as características da crônica? É uma narrativa curta, o uso de linguagem simples e coloquial, né? Presença de poucos personagens, se houver, né? Um espaço reduzido, ou seja, um espaço curto, e os temas relacionados a acontecimentos cotidianos. Pois muito bem, como vocês, nessas oficinas de Olimpíadas de Língua Portuguesa, vocês terão como tema o lugar onde vivo, né? O lugar onde moro. Então, vocês vão relatar fatos do cotidiano sobre a cidade de Jeremoabo, que é o lugar em que vocês vivem. Quais são os tipos de crônicas? Embora seja um texto que faz parte do gênero narrativo, né, que vai narrar, nós sabemos que o gênero narrativo consiste de enredo, foco narrativo, personagem, tempo, ambiente, né, espaço. Há diversos tipos de crônicas que exploram outros gêneros textuais. Então, podemos destacar a crônica descritiva e a crônica dissertativa. Além delas, temos também a crônica jornalística, que é a mais comum das crônicas da atualidade. São as crônicas chamadas de crônicas jornalísticas, produzidas para os meios de comunicação, onde utilizam temas da atualidade para fazerem reflexões. Aproxima-se da crônica dissertativa, né? A crônica jornalística, ela aproxima-se um pouco da crônica dissertativa. A crônica histórica, que é marcada por relatar fatos ou acontecimentos históricos, com personagem, tempo e espaço definidos, aproxima-se da crônica narrativa, né? A crônica histórica, você vai apresentar acontecimentos históricos. Quando você vai apresentar acontecimentos históricos, possivelmente você vai fazer uma narrativa, né? E também vai dissertar algumas características desse tempo histórico. Nós temos também, é importante destacar que muitas crônicas podem ser formadas por 2 ou mais tipos. Por exemplo, uma crônica jornalística e uma crônica humorística. Aí nós temos aqui, como a gente vai também, nós temos aqui uma crônica. Como é que faz uma crônica narrativa, né? No momento não é o momento assim, falar de produções, mas trazer o conceito de crônicas narrativa. A crônica narrativa é um tipo de crônica que relata as ações de personagens num tempo atual e um espaço determinado. Em relação à linguagem, as crônicas narrativas possuem uma linguagem simples e direta e muitas vezes utilizam o humor para entreter os leitores. Além disso, podem apresentar o discurso direto, onde há reprodução das falas de personagens. Tá vendo aí, gente? Nas crônicas narrativas, ela possui uma linguagem simples, uma linguagem direta. E muitas vezes também nas crônicas narrativas está presente um humor que é para atrair a atenção do leitor. As crônicas narrativas também envolvem os mais diversos tipos de narrador, que é o foco narrativo, e, portanto, podem ser narradas em primeira ou terceira pessoa. Nós sabemos que a crônica narrada
né? Aqueles tipos de narrador, narrador personagem, narrador observador, né? E também a crônica ela pode ser narrada em primeira pessoa, utilizando a primeira pessoa do discurso, eu, e também na terceira pessoa, né? Em quem vai falar de algo ou de alguém. Além da crônica narrativa, ela pode ser dissertativa, argumentativa ou descritiva. Entretanto, podemos encontrar uma crônica que seja narrativa e descritiva ao mesmo tempo. Tá vendo aí, gente? A crônica pode ser narrativa e descritiva. Narrativa é quando você apenas narra os fatos. Descritiva, quando você vai descrever as características. Se você for falar de sua cidade, se você for falar da cidade de Jeremoabo, fazer uma narrativa, uma crônica narrativa acerca do município de Jeremoabo, vocês certamente terão que descrever as características da sua cidade, né? Dizer como é a sua cidade como tal. E a crônica também ela pode ser narrativa e descritiva ao mesmo tempo. De que forma? Você vai narrar e no momento da narrativa você vai descrever as suas possíveis características. Vale lembrar que a crônica é um texto curto, em prosa, onde a principal característica é relatar acontecimentos cotidianos de forma cronológica, né? Daí seu nome. Esse tipo de texto é muito veiculado nos meios de comunicação, jornais e revistas. Como fazer uma crônica narrativa? Para produzir uma crônica narrativa, precisamos considerar os principais elementos que compõem uma narração. Como? Nós sabemos que os principais elementos que compõem uma narração é enredo, personagem, tempo, espaço e o foco narrativo. O enredo, história da trama, onde surge o tema ou o assunto que será narrado. Na personagem, são pessoas presentes na história, que podem ser principais ou secundárias, né? O tempo indica no qual a história foi inserida, a história foi narrada, né? Espaço, determina o local ou locais onde se desenvolve a história. Nós sabemos que a história ela pode acontecer em um determinado único local ou em locais diferentes, né, ao mesmo tempo. O foco narrativo é o tipo do narrador, que pode ser um personagem da trama, ou um observador, ou ainda onisciente, né? Nós sabemos que tem o narrador personagem, observador e onisciente. O narrador personagem é aquele que apenas... O narrador personagem é aquele que narra e ao mesmo tempo participa da história. O narrador observador é aquele que apenas narra a história, ok? Além disso, devemos observar que os fatos são narrados em ordem cronológica e sua estrutura está dividida em introdução, clímax e conclusão. Introdução é o quê? É a apresentação da história, né? Quando você vai relatar, vai narrar uma história, você vai fazer a apresentação. Você não vai iniciar a história já de cara. Você vai fazer uma introdução, né, sobre a história e depois você vai já apresentar toda a narrativa. É importante destacar que, diferente de outros textos narrativos longos como uma novela ou um romance, a crônica narrativa é um texto curto. Então, minha gente, pois bem, vocês vão fazer uma leitura desse material, que eu vou deixar aí, né, salvo no Google Sala de Aula, e nós vamos trabalhar nas oficinas de Olimpíadas de Língua Portuguesa já na próxima quarta-feira, tá bom? Na próxima quarta-feira eu vou deixar atividades já lá expostas e vocês farão leitura e responderão as questões. E na quarta-feira faremos uma live e iremos interagir sobre esse gênero textual. No mais, é só agradecer, desejar a todos uma boa sorte. Um abraço.